Você já pensou em transformar a sua vida em uma matemática? Que você tem clareza de que o que você faz dá certo e o que outras coisas que você faz dá errado? Meu nome é Simone Lima e você está no podcast Pode Evoluir. E hoje eu tô aqui com umas convidadas que já estiveram aqui no nosso podcast mais uma vez, né? Lígia, Patrícia, Rachel, se apresente novamente pro pessoal. Hi, I'm Rachel. Eu sou mentora da língua inglesa e eu também sou especialista em negócios bilíngues. E muito prazer estar aqui com vocês, pessoas maravilhosas. Sou a Patrícia, sou engenheira, trabalho com meio ambiente e costumo falar de matemática e a vida que sempre termina numa grande matemática. E hoje a gente vai reunir esse assunto de inteligência emocional e matemática, né? Sim, eu sou a Lígia, eu sou terapeuta integrativa holística há mais de 19 anos e ajudo a desbloquear pessoas, saírem do caos para se reconectarem com o seu autopoder. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês novamente. Então, como que é esse assunto, né, estranho, matemática com inteligência emocional, como assim? Bom, eu vou começar aqui porque como que fez uma diferença para eu sair de uma situação de caos, para entender realmente qual é o meu propósito, como também retomar o equilíbrio emocional, né? Então, para mim, como é que foi, né? Eu entendi que tem situações que nos sugam energia. Uma delas é quando a gente não aceita a realidade do jeito que ela é e do jeito que ela não é. Ou seja, quando eu tenho uma expectativa diferente da realidade, esse contraste da expectativa e realidade faz com que eu perca a minha energia. E como que eu retomo? Eu entendendo que a expectativa fui eu que criei, me responsabilizando por tirar a expectativa de lá, colocar ela no mesmo patamar, né, que essa realidade que está acontecendo. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um projeto ou um lançamento, né? Eu tenho um lançamento de um curso e eu espero faturar 100 mil. Só que, de repente, esse lançamento ele não vai tão bem quanto eu gostaria. A minha expectativa é eu gostaria, a realidade é, por exemplo, 10 mil. E aí, o que eu faço? Eu volto na expectativa, vejo que não funcionou tão bem quanto eu gostaria, coloco funcionalidade para o próximo e sigo adiante. Então, essa é uma forma de resgatar, né? Para mim, virou uma matemática, resgatar essa bateria do corpo, né? Então, como a gente pode lidar com a matemática no inglês? Olha, eu sempre tive dificuldade para aprender inglês. Na escola, não entrava na minha cabeça o this, that. Para que isso serve? O verbo to be, meu Deus do céu! Quem nunca, né? Vocês sabem verbo to be? Bem pouco. Kind of. Kind of, porque é fluente, só por isso. Mas a gente passa anos e anos da nossa vida na escola e 95% com certeza não sabe o que é o verbo to be. E por que não sabe o que é o verbo to be? Porque tem uma matemática. Inclusive, não só a língua inglesa tem uma matemática, como que para você aprender tem uma matemática. Então, qual que é a matemática da língua inglesa? Tem uma lógica, tem um padrão. Quando a gente escuta, tem um padrão de linguagem. Quando a gente fala, também tem um padrão de linguagem. E principalmente quando você aprende algo, se aquilo não tiver uma função para ti, se essa matemática não for útil na sua vida, você não aprende. Então, por exemplo, ao invés de eu ensinar e falar que o verbo to be é I am, you are, he is, para que isso é relevante? O que eu vou usar isso na minha vida? Eu gostaria que você fizesse aquele exemplo que, para mim, me desbloqueou no inglês quando eu fui para Londres. Que você falou o seguinte... o que você vai viver lá em Londres? E aí eu falei que talvez eu ia em alguns restaurantes, ou eu ia em alguma loja, eu ia em alguns lugares turísticos. E a partir do que eu trouxe, você me ensinou, você me mostrou um caminho mais rápido de eu memorizar coisas que eu ia viver lá. Exato. E isso é o que faz uma total diferença para a pessoa aprender inglês muito mais rápido, porque Exato. ela traz de dentro, né? Então eu até falei para Rachel que quando eu cheguei lá no restaurante que eu fui comer uma carne, eu sabia falar o ponto da carne e foi o meu ponto máximo da viagem. Um deles. Eu falei, nossa, obrigada. Porque isso faz Exato. diferença. Porque nesse sentido, né, nesse caso, você saiu da lei da sobrevivência. Eu não passo fome para um outro estado de que eu como aquilo que eu quero pedir, né? Eu realmente vou pedir aquilo que eu quero comer, de fato. E aí junta com o verbo to be que o what's your name, né? Então, para que você está aprendendo o verbo to be? Para que você vai aprender um monte de coisa? Ou seja,
você só vai realmente aprender aquilo que é relevante para você. Então, ao invés de aprender um monte de vocabulário, de comida, para você naquele momento, você estava viajando, o que você precisa aprender para você realmente ter autonomia naquela situação? O ponto da carne, porque você ia no restaurante. Então, a gente fez um questionário. O que você vai passar na sua viagem? O que você quer vivenciar na tua viagem? Imagina só que eu vou mostrar todos os vocabulário de roupa e você nem vai comprar nada. Para que serve isso? Então, quando você aprende aquilo que você realmente vai utilizar, que é a relevância, você aprende. E essa é a matemática. Você só aprende aquilo que é relevante. Então, por isso que até hoje você não sabe o verbo to be. Mas eu tenho certeza que se eu perguntar What's your name? Você vai responder duas coisas. Vamos fazer um teste, gente? Vamos lá. Adoro desafios. Vamos lá. What's your name? Lígia. Good. What's your name? Simone. What's your name? Patrícia. Very good. Elas são treinadas, né? Mas naturalmente, what's your name? Você responderia de duas formas. Ou a terceira, que é bem objetiva, né? Você responderia, my name is Rachel. Ou então, I'm Rachel. É natural a pessoa responder my name is, que é de escola, né? Então, você percebe que, por mais que vocês não tenham falado, vocês reconhecem que my name is Rachel or I am Rachel. E o que é isso? É o verbo to be. My name is Rachel. I am Rachel. Mas nunca ninguém disse que o verbo to be está aonde? Quando você fala sobre a sua vida pessoal, suas informações. Onde você mora, assim, né? De onde que você vem, where are you from. Então, quando você ensina algo gramatical, é irrelevante, porque ninguém aprende gramática para nada. Só para, na verdade, saber falar melhor, né? Ou ser professor, né? Sim. Aprende gramática mais para ser professor. Mas Exato. a gente não aprendeu gramática antes de aprender português. Exato. Né? Não é natural você aprender a gramática para se comunicar. Você aprende a se comunicar e depois você vai aprender a gramática. Então, essa é a matemática da coisa. E como é a matemática na engenharia? É pura. Pura, né? Literal. Essa é mais fácil de entender, né? Mas eu, na verdade, ao longo desses anos, tendo meu negócio próprio, trabalhando com consultoria e trabalhando para o mercado imobiliário, essa matemática, na verdade, eu acho que ela vai no que a pessoa mensura, né? Essa capacidade do cérebro humano de rapidamente mensurar as coisas. A matemática, ela vive muito na nossa vida. Tudo a gente está somando, subtraindo, dividindo, multiplicando. Então, ouvindo você falar, né, Rachel, tem essa coisa assim, o seu cérebro procurou rapidamente. Ele faz uma conta rápida. É vantagem, não é? Ligo Lé com Cré, vou para onde? E ele vai lá e, lei do menor esforço, ele vai buscar. Quer se esforçar menos, por isso que vai aprender o que me interessa. E o que me interessa, provavelmente, para você, o ponto da carne tem uma relevância absurda na sua vida, né? É o ponto exato, é que nem o ponto da casa. Ai, qual é o ponto da sua casa? Né? Acho ótimo, se eu pensar essa pergunta, eu falo, nossa, coisa irrelevante, eu nem como carne. Não, tudo bem, mas é o ponto da casa, então para você isso é relevante. Então, rápido, o cérebro somou tudo e falou, o que é mais importante? Lei do menor esforço, eu preciso estar bem. E ele foi e pegou, né? Então, ao longo do tempo, como consultor ambiental, é muito interessante como as pessoas rapidamente somam tudo na cabeça, né? Eu trabalho com remediação de área contaminada. São valores muito altos. Então, para o cara que eu vendo falar de 10 milhões, 20 milhões, provavelmente não assusta ele, né? Ele é do mercado imobiliário, ele constrói prédios, ele trabalha com VGVs de 100 milhões, 200 milhões, então falar que a minha remediação vai custar 10 milhões, o meu cérebro pensa, ele não vai se incomodar. Mas mais ou menos, né? Porque ele está fazendo as continhas dele, onde ele vai pôr o dinheiro dele, o que ele vai investir, não sei o quê. E os meus parceiros que vendem esses projetos de remediação, muitas vezes para eles, eu vou falar 10 milhões, eu não sei o que eu faço com isso. Então, a gente vai observando esses números e como eles operam na mente das pessoas, né? E o que cada um está somando naquela hora, né? Então, eu sempre brinco que trabalhar com número, trabalhar com matemática, é só uma questão de zero. Cabe na tua cabeça ou não? Muito bom. Uau. Porque, Qual o basicamente... tamanho? De quantos zeros estão cabendo aí? E aí você fala, gente... Quantos me zeros? fala... 100 mil. Uhum. O cara fala 1 milhão. O cara fala 1 bilhão. E eu sempre brinco. Eu falo, sei lá, nunca vi 100 mil, talvez 1 bilhão, 1 milhão. Não sei, vamos brincar, vamos falar.
e exercitar esses números caber. Então, para o mundo dos negócios, é isso que eu percebo, né? É a minha matemática, a matemática de quem compra, de quem vende, olhar para tudo isso. Essa dificuldade da pessoa entender o que ela está vendendo. Então, recentemente mesmo, eu estava falando, pera um pouco, eu estou vendendo um projeto de 25 milhões, mas o que está por trás de quem está comprando? O que ele vai levar e agregar no negócio dele? Então, também olhar para essas coisas todas, quando a gente fala em valores. E sair desse lugar de, 1 milhão é muito ou não é muito? Mas contextualizar. Coloco no contexto e quanto vale. E aí, 25 milhões é pouco. Entende? Eu gosto de lidar com essa matemática, né, da mente, de o quantos zeros cabe na tua cabeça, é que a pessoa que vai comprar isso de 25 milhões, é porque na cabeça dela está ocorrendo como uma troca justa. E agora, foi muito legal nessa tua frase que quantos zeros cabem na tua cabeça é o quanto você vai conseguir colocar na tua proposta. Sim. E é muito interessante, assim, de você conseguir olhar algo que sei lá, você vendia por 200, era 200 mil, tá? E de repente você olhar aquele projeto e falar, pera um pouco, talvez ele vale 1 milhão. Mas eu consigo falar, não, vale 1 milhão. E espero o outro. Isso tem muito a ver com o termostato de cada um. Claro. Cada um tem um termostato financeiro. Sim. E você consegue chegar nesse termostato a 5 mil, 10 mil, 100 mil, milhões. E isso varia muito de pessoa para pessoa. Depende muito das crenças dela, da vivência dela, do que ela tem que lidar com o dia a dia. Inclusive com relações familiares, crenças familiares, ancestralidade. Tem uma série de questões aí. E varia muito de pessoa para pessoa. Sim, mas quando... É isso que eu trago, assim, Lígia, muito para minha vida. Porque eu tenho essas minhas crenças limitadoras também. Mas quando eu me pego nesse lugar, eu falo, para e faz conta. E olha pra conta. E soma o que você tá vendendo. Vai buscar valor de mercado, traz. Aí você fala, porra, vale tanto. Vai que a crença fica quieta agora, vai dentro. No armário. E vai pra matemática. A matemática, ela é fria. Sabe frio e calculista? Sim. É isso, é matemática. Então, se eu consigo reduzir tudo na matemática, eu não tô nisso. Ficou pra trás. Pelo menos é algo que eu faço na hora que eu vou trabalhar o valor de um projeto, vender um projeto, passar para o cliente, plena. É tanto. É como se tiver a matemática, não tem a emoção para entrar. Ou entra um ou entra o outro, né? E o quanto mais a gente desbloqueia essas crenças, né? Você que trabalha muito com essas crenças, desbloqueio de termostato financeiro. Se a pessoa não se desbloqueia, ela vai acreditar que isso é a realidade que ela não pode lidar. As pessoas, porque as pessoas não querem me pagar. Não querem te pagar ou você está bloqueado no termostato financeiro? Eu trabalho muito com isso também. Que nem consegue olhar isso, né, Lígia? Está tão bloqueado que não consegue ver esses números acontecendo aqui. Sim, muitas vezes as pessoas elas possuem crenças de que eu não posso ter mais sucesso do que minha família, ou ganhar mais do que meu pai e minha mãe. Muita gente traz de crenças de que o dinheiro é sujo, ou quem ganha muito dinheiro é corrupto, etc. E traz isso muito de berço e fica ali na cabeça da pessoa. E às vezes é necessário fazer trabalhos profundos de resgate, ressignificações e desbloqueio para que a pessoa possa acessar. E não só essas pessoas que ganham na Mega Sena, ou que ganham muito dinheiro e que não sustenta isso, que acaba perdendo tudo isso com a mesma velocidade que ganhou, exatamente porque não tem a mentalidade adequada para conseguir dar sustentação. E a parte energética também. Eu trabalho muito com essa parte de terapias holísticas e eu enxergo muito como tecnologias. Tecnologias de manipulação, de desenvolvimento, de desbloqueio vibracional e que dá sustentação a tudo isso. Então, não adianta só ter também o mindset adequado, as crenças ajustadas, mas também a parte vibracional para que você dê sustentação, porque tudo é energia. Tudo é base de elétron, prontos, isso daqui, a gente, o dinheiro também. E você ter consciência disso e trabalhar todas essas crenças e trabalhar a parte energética, você se potencializa e dá sustentação a tudo isso. Então, a forma como eu trabalho, que eu enxergo o meu trabalho, é muito além do que as pessoas às vezes confundem, né? O conceito de terapias holísticas com místico, com outras crenças, e para mim é uma visão global, integral e tecnológica de tudo que eu trabalho e desenvolvo. Então é mais profundo e além do que normalmente as pessoas muitas vezes compreendem.
Então, eu entendo um pouco mais e me afinizo muito com essa parte da engenharia e com essa visão que você está trazendo das coisas. No fim, a matemática, no final, a conta fecha. Quando a gente desbloqueia, né? Sim! Gente, adorei estar aqui com vocês. Se quiserem deixar mais um recado aqui para as pessoas, fiquem à vontade agora. As últimas palavras que eu quero deixar para vocês é... Tudo tem uma lógica no inglês. E, inclusive, a lógica de criar outras palavras, o que é diferente no português. Então, essa é assim, a maior criatividade, a maior riqueza da língua inglesa que, na minha opinião, é libertadora. Apesar de ter uma matemática, uma lógica, você tem essa flexibilidade de criar palavras, construir palavras. E é isso. Então, se você quiser mais conteúdo, me segue lá no Instagram, @RachelMolina com 2 L's e Y. E eu vejo você na próxima. Bye! Bom, obrigada por vocês estarem aqui acompanhando a gente. Com certeza, esse trabalho de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento vibracional, energético, com as técnicas holísticas, podem ajudar você e muita gente a conseguir desbloquear o seu termostato financeiro, emocional, profissional, direcionar a sua vida para um sucesso maior. E se você quiser saber mais também sobre isso, me segue lá no Instagram, @LijaVolpe. Será um prazer estar falando mais com você sobre esses assuntos. Gratidão por estarem aqui. E acho que eu deixaria algo para quem é empreendedor, né? Eu sempre brinco, cara, brinca com 0 na tua cabeça. Põe um 0, põe 2 zeros, põe 1000 zeros. E sempre brinque, fale 1 milhão, 2 bilhões, nossa. E usa a tua fala para falar esses valores, né? E pensa que isso é dinheiro, não são números aleatórios. Mas vai cabendo isso na sua cabeça. Traz muito presente sempre o número de zeros. Quantos dígitos, né? De que dígito eu estou falando? E exercitar diariamente. Acorda dizendo, nossa, é 1 milhão. Não, são 2 milhões. E é isso. Trabalhe o número cada vez mais na tua cabeça. Basicamente, o resumo aqui é: só cabe mais um 0 no teu bolso se couber antes na tua cabeça. Muito obrigada por vocês participarem. Obrigada a você também aqui. Um abraço e até a próxima.